crianças têm horários mais flexíveis e podem abusar de algumas comidas mais gordurosas e doces, enfim, né? Férias geralmente tudo muito livre. Mas é importante ter cuidado, minha gente. Os bichinhos nas férias também. Mas enfim, vamos falar sobre o assunto com o André Santiago, que está chegando ao vivo. Bom dia para você, André. Então, tem mesmo como balancear a alimentação das crianças durante as férias também? Bom dia, Renata, para você e para quem acompanha o Manhã Cidade. Tem sim toda a questão, né, de moderação, como você disse, né, eles merecem também uma flexibilização durante esse período, mas não para que seja criado um mau hábito alimentar, né? A alimentação saudável tem que sempre ser mantida na vida das crianças, principalmente aquelas com idade entre 0 e 2 anos, né, que estão na formação, digamos, desse hábito. Eu vou conversar agora com a nutricionista Luana Gabriele Lima, que vai trazer mais informações de como manter os bons hábitos alimentares durante as férias. Doutora Luana, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Manhã Cidade. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer falar de um tema tão importante quanto a alimentação infantil nesse período que é bem desafiador para os pais, para colocar a criatividade em prática e complementar uma alimentação saudável e nutritiva. Doutora, o contrário da alimentação saudável, a má alimentação, pode causar baixa imunidade, aumento de infecções e atrapalhar no crescimento? Sim. É um dos parâmetros que a gente avalia no desenvolvimento das crianças, é essa questão do crescimento. Então, uma má alimentação pode interferir diretamente nessa evolução, além de levar a casos no futuro de doenças não transmissíveis, como diabetes, como a obesidade, como efeitos de colesterol elevado, entre diversos outros problemas. Então, é um ponto bem importante a gente se atentar contra essa má alimentação. Doutora Luana, durante as férias é muito comum que as crianças pulem o café da manhã e aumentem o consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados. Esse ato de pular o café da manhã, digamos, em alguns dias ou durante todo o mês de férias, isso atrapalha em quê? Então, vai interferir na absorção da criança ao longo do dia. Ou seja, ela vai consumir mais alimentos em outros horários para poder compensar esse déficit, essa falta de nutriente que está recebendo. E com isso pode optar sim pelo aumento do consumo de alimentos industrializados, que não é legal. É importante ter as refeições firmadas, as refeições de acordo com a rotina, para poder propiciar uma maior saúde, levando em consideração que no café da manhã é onde a gente tem uma exposição de maiores nutrientes do que nos lanches. Então a gente não pode substituir uma grande refeição como o café da manhã por pequenos lanches, porque pode gerar esse déficit nutricional. Para incentivar os bons hábitos alimentares, os pais responsáveis podem fazer o quê? Então, os pais precisam ser exemplo. Então, a gente não pode cobrar que uma criança se alimente bem se a gente não dá esse exemplo. É importante a gente ter a maturidade, essa escolha alimentar sensata também para as crianças se espelharem nisso. Algumas dicas que eu gosto de dar nesse período de férias é chamar as crianças para poder participar da construção da sua alimentação. Então, mostrar a eles cortando as frutas, as verduras, o preparo do almoço. Eu sei que muita gente tem a rotina corrida, então a gente buscar inserir a criança é um momento de diversão para elas e também de instrução, porque ela vai aprender pelo exemplo. Doutora, principalmente frutas, legumes, também os cereais característicos do almoço, enfim. Até que idade as crianças têm que formar o hábito de comer, de ingerir esse tipo de alimento, para que, a partir de uma idade maior, eles possam continuar com esse hábito desses alimentos como frutas, verduras, legumes?
Então, a gente fala muito sobre os 1000 dias de ouro, que é desde a concepção até o nascimento da criança, até os 2 anos. Então, essa fase é muito importante, principalmente na fase da introdução alimentar dos bebês. Então, desde bem cedo, é importante a gente ter esse acompanhamento e essa atenção com a alimentação. Mas quer dizer que após esses 2 anos a criança já está moldada e não vai se adaptar à alimentação saudável? Não. Quer dizer apenas que a gente vai ter que inserir, buscar de forma atrativa, usar alguns meios lúdicos para poder trazer a essa criança uma alimentação adequada. Toda a fase da vida é importante a gente ter esse estímulo. Então, se não começou desde cedinho, então vamos começar agora, buscar diferentes soluções. Nutricionista Luana Gabriele Lima, muito obrigado pelas suas informações, pela entrevista aqui à Rádio Cidade, programa Manhã Cidade. Obrigada também. Um beijo para todos e tenham um bom dia. Muito bem, outras dicas, né, para essa alimentação saudável é usar a criatividade decorando os pratos para chamar a atenção das crianças, preferir os alimentos frescos e naturais, estipular horários de refeições a cada 3 horas, investir em lanches como vitaminas de leite, com frutas e iogurtes, sucos, incluir alimentos ricos em vitamina C para reforçar a imunidade e proteger contra gripes e resfriados, e colocar no prato todos os grupos alimentares, arroz ou macarrão, feijão, legume, verdura, carne magra, que pode ser ave, peixe ou carne vermelha magra. Essas são algumas dicas de alimentação saudável para as crianças durante as férias. Renata. Obrigada, André, pelas informações. 9h41 aqui na sua rádio.